Olá pessoal, Farley Souza aqui do canal Free Farley e hoje eu queria trazer para vocês um vídeo que foi muito pedido aí também nas redes sociais, que é fundos imobiliários, 7 vantagens de investir em fundos imobiliários. E antes de mais, se você não é inscrito aqui no canal, queria te pedir para subscrever o canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem ter o mesmo interesse de entender mais e aprender mais sobre investimento. Dessa forma a gente vai estar alcançando mais pessoas com a mesma visão e com o mesmo interesse que nós. Vamos para o vídeo? Pessoal, a primeira vantagem que eu queria apresentar para vocês, na verdade eu dividi ela em duas, é ganhos mensais e baixo risco de imprevisto. A vantagem de ter um fundo imobiliário, investir num fundo imobiliário, é que mensalmente, por norma, a maioria dos fundos imobiliários eles são frequentes pagadores de renda, ou seja, todos os meses eles te pagam renda. E essa renda, ela é quando o fundo ele te avisa que vai ser pago na data X e naquele dia, dentro do seu extrato da corretora, dentro da sua conta, é transferido aquele valor relativo ao tanto de cotas que você possui desse fundo, é transferido para dentro da sua conta na corretora esse valor, ele cai lá líquido, livre de impostos, e dessa forma você também não tem que lidar com os imprevistos de atraso de pagamento de renda. Se você for um investidor de imóveis, você não precisa lidar com o imprevisto de que esse mês não vai ter condições de receber por isso, ou por um motivo ou por outro. Então dessa forma você está mitigando esse risco de qualquer imprevisibilidade que o inquilino possa ter. Por norma, esses fundos investem e têm inquilinos com excelentes condições financeiras, garantem o pagamento delas. A segunda vantagem que eu quero apresentar aqui para vocês é a vantagem de você investir com pouco dinheiro. Às vezes você vai fazer um investimento imobiliário e acha que tem que investir bastante capital, empatar bastante capital inicial nessa compra. A vantagem do fundo imobiliário, neste caso, é que você com pouco dinheiro, ou seja, o valor da cota, e nesse caso estou dizendo que os fundos imobiliários hoje tem fundos com cotas abaixo de R$5, ok? E neste caso você, com abaixo de R$5, consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário com muito pouco dinheiro. Ou seja, você tem acesso a imóveis primes, em zonas primes, tipos de negócio, você é dono de uma porção, de uma cota desse fundo e com muito pouco capital empatado no investimento. A terceira vantagem que eu vejo importantíssima sobre os fundos imobiliários é a isenção sobre essas rendas. Toda vez que o fundo faz o pagamento de uma renda e aquele dinheiro é transferido para dentro da sua conta, aquele dinheiro que cai, aquele valor que é transferido para dentro da sua conta já é um valor líquido. Significa que antes do fundo fazer a divisão dos rendimentos pelos cotistas, eles retiram todas as despesas inerentes do fundo e também as taxas de administração, taxa de gestão, e quando é transferido para dentro da conta do cotista, o que cai dentro da conta do cotista é o dinheiro livre de impostos. Chama atenção para uma situação: as rendas dos fundos de investimento têm isenção de impostos, mas no caso de venda da sua cota, quando um investidor decide que é a hora de sair desse investimento e vender essa cota a mercado, ele pode ter uma mais-valia ou uma menos-valia. O que é uma menos-valia? Ele vender abaixo do valor que ele comprou. Neste caso, ele não tem nenhum imposto a pagar. Quando ele vende com mais-valia, ou seja, acima do preço que ele comprou, neste caso ele vai ter uma mais-valia a pagar, e essa mais-valia é tributada com 20% sobre esse valor que teve de mais-valia, ok? Ou seja, as rendas são isentas, as cotas, quando você vende essas cotas, não há isenção, ok? Outra característica muito importante é a liquidez. Os investimentos imobiliários, muitas das vezes, eles são pouco líquidos. Você comprar um apartamento, você comprar uma moradia, quando você for vender aquela moradia ou aquele apartamento, nem sempre você encontra logo à cabeça um investidor disponível e com interesse no seu imóvel. A vantagem aqui no caso dos fundos imobiliários é que você vai estar exposto aos melhores imóveis
e com uma liquidez. Por quê? Porque você vai estar vendendo parte daquele imóvel em formato da cota, que por norma é bastante mais baixo e bem pequeno o valor de investimento, então, e é negociado em bolsa. Então basta você fazer a sua seleção de fundos com bastante critério. Significa que você compra um fundo que tenha liquidez na bolsa e dessa forma, quando você quiser ou precisar desfazer da cota, você imediatamente vai conseguir sair desse investimento. A vantagem da liquidez é muito importante no caso do investimento em fundos imobiliários. É uma característica que eu considero que põe o fundo imobiliário à frente de você comprar um imóvel de uma moradia ou um apartamento. O risco da liquidez aqui praticamente nulo, ok? A quinta característica que eu quero trazer para vocês aqui é a possibilidade que você tem de também lucrar. Além das rendas, você pode estar exposto a uma lucratividade relativa à variação, que é o ganho da cota. Ou seja, você comprou um fundo imobiliário com um valor de, um exemplo, R$100 e ele está tendo uma procura muito grande na bolsa, esse fundo está crescendo, esse fundo está investindo em cada vez melhores imóveis. Automaticamente, essa cota desse fundo vai valorizar e você também está tendo esse ganho como cotista. Uma cota que você comprou por R$100 passa a valer 120, 130 e assim por diante. Você também deve considerar então estar exposto ao fundo imobiliário, porque você também tem essa vantagem de ganhar com a valorização das cotas. A sexta característica que eu queria trazer aqui para vocês é um fator que muitas das vezes quando você investe em imobiliário é um bloqueio bastante grande para muita gente, e pessoas próximas de mim que trabalham com o mercado imobiliário têm alguma dificuldade quanto a ela, que é não lidar diretamente com o inquilino. Neste caso, o fundo imobiliário tem a vantagem de ter a gestão que trabalha com os interesses de investimento e de resoluções de qualquer burocracia relativa ao fundo, ao imóvel, à documentação do imóvel. Então, nesse caso, o cotista, ele simplesmente investe o dinheiro e recebe aquilo livre de impostos, ou seja, ele não tem que lidar com nenhum tipo de chatice ou burocracia relativa do exercício ou da prática de lidar com o inquilino do imóvel, o que é uma vantagem muito boa, um ponto positivo para os fundos imobiliários. A número 7 que eu queria trazer para vocês, eu considero que ela é bastante importante pelo fato de muitas pessoas às vezes acharem que estão investindo e estão tendo ganho de capital, mas não tem, o ganho de capital ele só é considerado positivo quando você tira dele a inflação. Então, quando você abate a inflação do seu ganho de capital, é que você percebe de fato qual é a sua rentabilidade real a nível de ganho de investimento. E neste caso, essa sétima característica que eu queria trazer para vocês é que a maioria das rendas desses fundos de investimento te protege, são contratos atípicos que te protegem sobre essa rentabilidade, essa variação da inflação. São contratos ajustados de acordo com a inflação, o que significa que o seu dinheiro vai estar protegido contra a variação da inflação. Pessoal, o que eu queria hoje trazer para vocês eram essas sete vantagens de investir em fundos imobiliários. Você tem que saber que sempre que vai fazer um investimento num fundo é importante você estudar sobre o fundo. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo 2 sites onde você vai poder consultar tudo sobre fundo imobiliário para você fazer sua seleção de fundos imobiliários. Um deles é o Fundo Explorer, outro é o fii.com.br. Eu vou deixar no link da descrição para vocês também poderem estudar um pouco mais. Lá você encontra os relatórios, os nomes de todos os fundos, tem uma relação histórica de todos os pagamentos, das constituições desses fundos, e dessa forma, dentro desses 2 sites que eu vou sugerir, vocês podem fazer seus estudos e decidir qual os fundos que mais adequam à sua carteira de investimento e à sua intenção de rentabilidade esperada. Eu vou deixar aqui no link do vídeo a descrição desses 2 sites. Quem ficou até aqui, eu quero agradecer mais uma vez e quero lembrar que quem não é inscrito no canal, subscreva no canal, compartilhe, dê seu like, ajude-nos a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, e muito obrigado e até a próxima.